Você já parou para pensar como o uso da tecnologia vem transformando as nossas vidas a cada dia? Tudo acontece de forma ainda mais rápida. O volume de informações é infinitamente maior que antes e isso só se evidenciou ainda mais na pandemia. A transformação digital consiste justamente na adoção de tecnologias, processos e políticas necessárias para que as empresas e os profissionais se mantenham competitivos e consigam acompanhar esse mundo em constante transformação. E vai além de implantar novas tecnologias, essas mudanças afetam nosso modo de pensar, trabalhar e construir. Não há dúvidas que a mudança para a modelagem da informação da construção, mais conhecida como BIM, é uma das estratégias para a transformação digital na arquitetura, e já não existe mais o dilema de ir ou não para o BIM, mas sim quando e como ir. Pensando em estratégia de negócio, por exemplo, cada caso é um caso, não existe fórmula mágica. Porém, o caminho é analisar os domínios da transformação digital, entender os novos cenários e buscar o posicionamento e a lucratividade dentro de cada um deles. Meu nome é Evelyn Borges, coordenadora de marketing da Graphisoft e pós-graduanda em transformação digital e novas tecnologias. E hoje, junto com Eduardo Ribeiro, também conhecido como Dudu, arquiteto e urbanista, mestre em arquitetura, doutorando em arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, consultor BIM e BIM Manager certificado pela Graphisoft, e com Vinícius Guedes, arquiteto, BIM Manager certificado pela Graphisoft e especialista em marketing técnico da empresa, iremos juntos discutir sobre o papel do arquiteto na transformação digital da indústria da construção e como o BIM veio para empoderar os arquitetos nessa nova realidade. Discutiremos também sobre como a transformação digital pode auxiliar os arquitetos a se tornarem os agentes provedores de uma transformação social nesse novo mundo surgindo pós-Covid-19, por meio da concepção e construção de novos espaços, cidades e casas. E também qual será o perfil do profissional dentro desse novo cenário. Oi, Eduardo. Oi, Vinícius. Olá, Evelyn. A gente está aqui vivendo esse momento único na sociedade, né? E é impressionante ver como tudo vem mudando de forma muito rápida. E com base na experiência de vocês, por que BIM é uma grande tendência de mercado e que teve ainda mais evidência na pandemia? Bom, Evelyn, ótima pergunta. Primeiro, a gente precisa entender que a gente está num processo de transformação digital, como você mesmo disse, né? Esse processo de transformação digital, ele não é novo, ele já vem acontecendo há um bom tempo, né? E hoje, a partir da indústria 4.0, que a gente chama, né, ou da quarta revolução industrial, ele vem impactando diretamente as nossas vidas como um todo, principalmente por causa da internet das coisas. Bom, hoje é inimaginável a gente viver no mundo sem ter que pedir uma comida pelo um aplicativo, fazer compra de supermercado, ainda mais agora na pandemia, né? A gente se locomover nas nossas cidades, principalmente nos grandes centros, sem também um aplicativo de transporte. E isso, ele vem transformando as nossas vidas, né? Quando a gente olha para o lado da arquitetura, a gente também começa a entender essas novas mudanças. E o BIM, na verdade, ele é uma dessas novas mudanças. E quando a gente fala do mundo pós-pandêmico, que vai estar envolvido diretamente através das tecnologias digitais, né? A gente também tem a nova ocupação dos espaços, porque a gente começa a ter uma nova maneira de trabalhar, uma nova maneira de se viver. E, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem hoje um estudo feito que 50% do centro ele está desocupado. Inclusive, se tem uma discussão muito grande de como reaproveitar esse espaço urbano, né, já consolidado, já com infraestrutura de água, internet, esgoto, para a gente também se adequar a esse novo processo, a esse novo modo de viver. E isso vem também muito impactado com a transformação digital.
E tudo isso é levado justamente por uma transformação social, né? A transformação digital, ela existe por conta dessa mudança dos hábitos das pessoas e como a gente interage com toda a sociedade, né? Como a gente consome os produtos, os serviços e tudo mais. E agora, aproveitando que o Vinícius está aqui com a gente, né, Vinícius? Você, que é uma pessoa que se formou faz 10 anos, você sentiu na pele toda essa transformação, né? E cada uma dessas etapas. E compartilha conosco como que foi sua trajetória desde a faculdade até hoje, vivenciando toda essa mudança do analógico para o digital. Então, dentro da minha carreira como arquiteto, da minha formação, eu vi bastante essa mudança de paradigma da forma como a gente projeta. Quando eu entrei na faculdade, os 2 primeiros semestres a gente ainda precisava entregar os trabalhos feitos completamente à mão. Então, ia para cima e para baixo com papel manteiga, com papel vegetal de tamanho A1, umas folhas gigantes, tendo que desenhar. E você desenhava ali primeiro com lapiseira para depois passar o nanquim, então era um processo bem demorado. Em paralelo, a gente aprendia softwares para fazer análise da modelagem e depois outros para a gente poder fazer o desenho técnico, para fazer todo esse trabalho de prancheta já no computador, o que agilizava bastante. Mas o processo em si era basicamente o mesmo. Então você tinha ali estudos à mão, depois você tinha essas pequenas maquetes volumétricas, depois todo esse trabalho de fazer o projeto digitalmente por meio de um software que reproduzia esse desenho de prancheta. E lá pelo meio da faculdade eu conheci o ArchiCAD, e aí toda a minha percepção da forma de projetar e como um projeto deveria ser feito mudou, porque eu já tinha um fluxo que era feito totalmente dentro do BIM. Então você tem um processo do começo ao fim de projeto, em que você acompanha todas as etapas, e ao mesmo tempo também mudou meu paradigma ter, por exemplo, um BIMX, onde você conseguia carregar dentro do seu celular ou dentro do seu próprio computador todas as suas pranchas, o modelo 3D do projeto, e você tinha uma imersão no projeto como um todo, assim, porque essa é uma discussão muito forte que se existe na academia, de você entender qual a escala do projeto, quais são as proporções dentro do projeto que você está fazendo. Então, de repente, você podia estar dentro do seu projeto e ver esse projeto acontecendo por inteiro ali na sua frente. Não só essas representações 2D, mas o projeto como um todo. Então, você também... Eu senti bastante que você saía de uma análise ali de um desenho, de um detalhamento que você estava fazendo em 2D, para uma visão mais complexa do projeto, dele como um todo, como que as partes elas interferiam no projeto. E depois que eu saí da faculdade, eu tive experiência em vários escritórios que utilizam BIM, e continuei seguindo por esse caminho, e eu vi também que a discussão começou a evoluir, assim. Se no começo era uma discussão que acontecia ali nos corredores da faculdade, com as pessoas comentando, mas sem muito conhecimento sobre o que estava acontecendo, de repente esse conhecimento começou a ser mais difundido, a se espalhar pelos escritórios, pela vida profissional dos arquitetos, e hoje aqui na Graphisoft eu também vejo como os clientes, os arquitetos estão cada vez mais interessados nesse tema, procurando a gente para entender melhor, para saber como que essa realidade do BIM atual pode fazer parte da rotina dos escritórios dele. Então foi bem interessante ao longo de 10 anos ver essa transformação digital acontecendo na arquitetura, desse meio mais analógico para o meio completamente digital. Muito, muito bacana. E você falou, né, da parte de apresentação de projetos em escala real. Essa questão da realidade virtual, né, ela é um dos grandes pontos altos dessa transformação digital, que é conseguir proporcionar essa experiência imersiva, né, no projeto e trazer o cliente para dentro da compreensão real daquilo que está sendo projetado, né? Então, é muito, muito legal ver essa fase que você passou e a sua visão durante todo esse processo e de como que você vê isso agora, né? Como que isso te beneficiou durante sua carreira, como que o BIM beneficiou toda a sua carreira. E você compartilhando essa experiência,
ela nos faz lembrar da importância de lembrar que a digitalização ela é uma das etapas da transformação digital. E é aí que entra o BIM, né, Dudu? Como que o BIM ele está mudando a maneira como a indústria desenvolve projetos? Perfeito, Evelyn. Nesse processo de transformação digital, vão acontecendo algumas coisas, e uma das coisas que estão inseridas nesse processo de transformação digital está relacionado diretamente com a gestão da informação, tá? E, na minha visão, o arquiteto, ele é um grande tomador de decisão. Ele precisa tomar decisões, inúmeras decisões, para a concepção e construção dos espaços, sendo eles ou espaços construídos, onde, né, tem os edifícios, as casas, ou os espaços abertos, né, porque são arquitetos e urbanistas, então, que impactam diretamente. Então, também o edifício, ele vai impactar diretamente a rotina da cidade. Então, para essa concepção e a construção desses espaços, o arquiteto ele precisa tomar inúmeras decisões, mas inúmeras decisões, né? E hoje em dia, né, não só hoje em dia, mas para você tomar decisões coerentes e mais assertivas, a gente precisa estar embasado com inúmeras informações. Quanto melhor e quanto mais informação e quanto melhor ela for chegar a gente consegue tomar melhores decisões. E aí é o que a gente estuda, né? Por exemplo, que eu também tenho estudado atualmente dentro do meu doutorado, que é a questão da gestão da informação. A gente pega todo esse digital que se transforma em dados e a gente converte isso em informações para que a gente tome decisões. É aí que entra o BIM, né? Então, o BIM ele vai ser um grande meio para dar um suporte, para apoiar o arquiteto nessas tomadas de decisões no momento de concepção e de construção do espaço, né? Tanto ele, como eu disse, tanto ele construído ou espaços abertos, né? Não construídos. E é fundamental o arquiteto, porque ele tem esse papel de tomador de decisão. E ele vai ser cada dia mais importante agora, tanto nesse mundo, né, que a gente vive ainda, no mundo pandêmico, quanto pós-pandêmico, diante das novas demandas da sociedade, como eu já disse, em termos de morar, em termos de viver, né? E isso é fundamental, e é aí que entra a importância do BIM e ele que vem mudando. E ele vem mudando também não só dentro da dinâmica projetual do arquiteto, e sim, como você disse no começo, na questão do negócio. Inclusive, a gente começa a ter normas específicas para o uso do BIM, como a ISO 19650, que ela trata desde a gestão organizacional das empresas, como que as empresas precisam se organizar em termos de processo de digitalização, até realmente o uso mesmo das ferramentas e processos digitais para a concepção do espaço. Esse espaço está sendo reconstruído agora, né? E tudo está acontecendo num período muito curto de tempo. Então, em 1 ano e meio, todos os arquitetos, todos os profissionais tiveram que se reinventar para conseguir reconstruir esses ambientes, né? Adaptar esses ambientes, tanto de residência, trabalho, como você falou, para que a gente crie essa nova sociedade, né? Essa nova maneira de viver nesse espaço que está sendo construído depois dessa situação pandêmica, né? E já que a gente está falando também de BIM e de desafios, você, como implementador e consultor BIM também, você tem muito contato com implementação do BIM dentro dos escritórios de arquitetura, né? Como que você vê os desafios diante dessa transformação? Como que esses desafios estão sendo superados por esses escritórios? Bom, hoje em dia existem inúmeros desafios, né, para implementar isso. E uma das questões estão relacionadas diretamente com a mudança organizacional, com a cultura organizacional da empresa. A empresa ela tem que entender que ela precisa se transformar
para esse processo digital. Por isso que a gente sempre está falando no processo de transformação digital, né? Então, e isso exige uma mudança de cultura que vai além da tecnologia. Como você também ressaltou lá, logo no começo, quando a gente fala do processo de transformação digital, a gente não está falando só da tecnologia. A gente vai precisar ter novos processos estruturais dentro da empresa, a gente precisa desenvolver novas competências, enfim, é uma mudança cultural mesmo, é uma mudança organizacional que precisa acontecer para a gente conseguir entrar nessa transformação digital. A disrupção virou um novo normal, né? A gente está tendo que se reconstruir, se readaptar para conseguir acompanhar todas essas mudanças. Mas eu acho que o mais importante é que, com as tecnologias adequadas, é possível a gente se adaptar nesse novo mundo, né? E aproveitando que o Vinícius também, né, ele comentou que ele começou como arquiteto, agora ele está na Graphisoft, na área de marketing técnico. Ele vem tendo muito contato com os escritórios de arquitetura de todo o Brasil, né, Vinícius? E como que vem sendo a sua experiência em ajudar esses escritórios a terem sucesso com o BIM? Eu acho que, como o Dudu falou, existe toda uma mudança de cultura na própria arquitetura para essa adoção do BIM. E eu vejo muito que existe uma mudança na própria relação do arquiteto com o projeto. Porque antes, quando a gente aprende o projeto a partir do desenho e a partir desse fluxo quase linear das ideias, porque você parte de um modelo que é só um estudo de massas para você entender, e você vai mudando as etapas e vai evoluindo esse processo, e você chega até na obra ali com seus desenhos prontos. Eu vejo que existia muito, eu senti também isso bastante na minha experiência profissional, você só conseguia enxergar alguns pontos de impacto do seu desenho ali na obra. Então, isso é uma coisa que é muito comum existir na rotina dos escritórios de arquitetura, e quando você está fazendo acompanhamento de obra, você perceber como alguma das suas tomadas de decisão lá atrás, elas estão impactando alguma coisa que está acontecendo ali na frente. Então, a adequação de uma estrutura com um fechamento, ou de uma esquadria que foi tomada decisão por um tipo, mas que talvez para aquele tipo de fechamento não seja o melhor. Enfim, e com o BIM, com esse processo que você tem uma ida e volta das informações numa velocidade muito mais rápida, porque se antes você tinha que fazer um desenho, e esse seu desenho de arquitetura ia para a pessoa de engenharia para fazer a adequação, para depois voltar para o seu escritório para fazer essa adequação, e às vezes essas informações, como o Dudu falou, essa cultura da informação, ela ficava perdida ali no meio dessas trocas, porque você imagina um prédio onde você tem vários andares e todas essas interações acontecendo ali ao mesmo tempo, com um engenheiro estrutural, com um engenheiro de instalações, muita coisa era perdida nesse processo. E eu acho que o BIM, ele te ensina a desde cedo você pensar nessas informações, nessas interações em todos os níveis do projeto. Então você vai acompanhando essa evolução projetual em uma velocidade muito mais rápida, que vai acontecendo ao longo do desenvolvimento. E quando as coisas não acontecem da melhor forma que você acredita que ela poderia acontecer, uma tomada de decisão, você consegue rapidamente também voltar para tomar uma outra decisão. Então, eu acho que essa cultura do diálogo entre as partes, do diálogo com o cliente, do diálogo com o engenheiro estrutural, com outros arquitetos, por exemplo, o arquiteto que vai fazer o projeto de interiores, ajuda muito na tomada de decisões do arquiteto. Como o Dudu disse, o arquiteto é um grande tomador de decisões, e você ter essas ferramentas ajuda muito para que você consiga tomar sempre decisões mais assertivas e que façam com que o seu projeto flua. Então você consegue, de um certo modo, potencializar e empoderar a sua tomada de decisões no projeto. Então você consegue focar muito mais no seu design, na qualidade do projeto que você quer que chegue ali no final, e isso faz com que o seu projeto evolua de uma maneira muito mais fluida. E eu percebo também que, para além disso,
os clientes têm se adequado cada vez mais a essas realidades, tomando decisões que fazem com que a própria equipe deles possa se ponderar para essa tomada de decisão. Porque você consegue distribuir as informações ao longo da sua equipe e fica muito mais fácil de você seguir com esses processos dentro do seu próprio escritório e chegar a um resultado satisfatório. Porque você está trabalhando colaborativamente em tempo real e essa troca de informações acontece de uma forma muito rápida com todas as partes, né? E muito, muito legal, Vinícius, ver isso acontecendo tão de perto, é uma experiência incrível. E aqui fica evidente, né, que as pessoas elas são fundamentais no processo de transformação digital, porque existe aquele estigma de que nós vamos ser substituídos por robôs, né, por conta da transformação digital, da adoção de novas tecnologias, mas é justamente ao contrário. Essas tecnologias disruptivas, como é o caso do BIM, elas vieram justamente para empoderar os arquitetos para que agora eles não tenham mais aquele trabalho repetitivo e manual que eles tinham antes. Porque esse trabalho repetitivo e manual agora fica a cargo dos algoritmos, permitindo então que eles foquem na análise de dados e traduzam esses dados em melhores tomadas de decisões projetuais, como vocês falaram aqui durante toda essa conversa, né? E, Dudu, como agora você, como acadêmico também, como que você enxerga o papel do profissional de arquitetura nesse novo cenário? E queria também saber quais competências profissionais que precisam ser construídas para que esses arquitetos se mantenham competitivos no mercado e atrativos nesse novo mundo que também acarreta diversas novas oportunidades, né? Pois é, Evelyn. Esse processo de transformação digital, ele vem mudando muitas coisas, né? E você citou num ponto que é fundamental, que é o papel da academia. E é o grande desafio, né? Como que agora a academia, ela prepara esse novo profissional, né? Esse novo estudante de arquitetura, ou até mesmo em cursos de pós-graduações, né? Que são focados para o mercado de trabalho. Como é que essas instituições acadêmicas, né? Elas preparam ou o estudante ou o profissional para esse novo mundo, para esse novo cenário. Como você mesmo disse, a gente tem uma questão disruptiva acontecendo, aonde muitas das questões vão ser interpretadas, vão ser analisadas, processadas pelos computadores, mas ainda fica a cargo do ser humano as tomadas de decisões e usar essa gestão toda de informação para realmente conseguir tomar a melhor decisão. Então, a academia, ela hoje tem que estar preparada, assim como o Vinícius comentou, e você também, que ela tem que preparar o profissional agora para trabalhar para o mundo, né? E não mais hoje para uma certa região. Porque como hoje eu vejo já escritórios acontecendo, onde, por exemplo, tem um parceiro trabalhando no Rio, outro trabalhando em Portugal, outro trabalhando em Budapeste, todos conectados ao mesmo tempo, trabalhando dentro do mesmo modelo, e o BIM exige novas colaborações, novas interações, então a gente precisa entender como é que funciona isso e como é que a gente capacita os profissionais. Então, os novos profissionais, eles precisam estar atentos a essa mudança de um trabalho mais colaborativo, não só mais colaborativo, mas também um trabalho mais integrado. E como você disse, né, muitas coisas vão acontecer através dos algoritmos. Um outro papel importante do arquiteto nessa transformação digital é como é que a gente se apropria desse conhecimento e consiga regular os melhores algoritmos para que eles nos apoiem nas nossas tomadas de decisões projetuais. Isso é fundamental, né? O papel do arquiteto nesse sentido. Até mesmo porque a inteligência artificial, que é uma coisa, não é uma coisa de futuro, mas é uma coisa já presente nas nossas vidas. Então, a gente já vê várias indústrias colocando a inteligência artificial, e isso começa já a acontecer na arquitetura,
né? Só que a base da inteligência artificial são os algoritmos. Quem regula os algoritmos, né? O arquiteto ele precisa tomar a vanguarda disso, né? Pegar e estar à frente disso para que os melhores algoritmos sejam criados. E isso é fundamental e a gente precisa de capacitação para isso. E aí eu ressalto a importância da academia para que forme esse profissional. Esse novo modelo, né, esse novo jeito de ensinar diante dessas mudanças, né, que estão acontecendo. Sim, porque o que acontece? Hoje em dia, se existem algumas discussões muito importantes de como também ensinar, né? E aí agora a gente vê novas metodologias que já são conhecidas, mas começam a emergir no sentido, né, que metodologias de ensino, como sala de aula invertida, aonde você junta um conteúdo e você coloca esse conteúdo para o aluno abraçar esse conteúdo todo, e depois você, dentro de uma discussão em sala de aula, você eleva o nível das discussões baseadas também no conhecimento e na experiência desse aluno, na vivência desse aluno, junto com aquele conteúdo. Então, também começam a surgir outras formas da gente ensinar, não mais aquele processo tradicional de ensino que a gente está acostumado, aonde o professor ele está lá na sala de aula, ele está num palanque, aonde ele domina todo o conhecimento e ele passa esse conhecimento para o aluno. Hoje, com as tecnologias, com essa transformação digital, o conhecimento ele está nas redes sociais, né? Ele está nos conteúdos. Pulverizado, né? Já existe um grande conteúdo online em cima disso, de conhecimento. Qualquer coisa você pesquisa numa ferramenta de busca, né? Na internet, e ela já te dá um conjunto de respostas que você não teria na sala de aula. Então, como é que o professor também ele começa a lidar com essa e usar essas tecnologias para também ajudar o aluno a crescer e ser um ser pensante, né, nesse processo de transformação digital no âmbito de arquitetura. E é o que a gente precisa, né, de seres pensantes e críticos para interpretarem todos esses dados que estão sendo disponibilizados através das tecnologias, né, Vinícius? Sim, e existe uma própria mudança no paradigma de como a relação entre as tecnologias elas acontecem. Eu acho que dentro da indústria de tecnologia no geral, a gente vê que existe um encaminhamento para que tudo vá para a nuvem, né? Então, antes a gente tinha os repositórios de arquivos que estavam ali na nuvem, que começaram assim, a fazer com que você tirasse os arquivos de um computador local e levasse eles para a nuvem. Mas hoje a gente vê que os próprios computadores, por exemplo, eles estão indo para a nuvem. Isso eu acho que cria uma mudança no paradigma, da forma como você se relaciona com a tecnologia. E uma das coisas que foi um desafio para muitas pessoas, eu acho que no meio acadêmico, no meio profissional, com todas as mudanças geradas pela crise do Covid, é justamente isso. Por exemplo, você ser um estudante de arquitetura e você não poder ir para a faculdade e levar seu computador para apresentar um projeto. Ou você ser um escritório em que seus colaboradores todos eles tiveram que ir para casa, e imagina você ter que levar um computador de mesa que está todo montado ali para o seu trabalho, às vezes para um espaço onde você não conseguiria ter ele adequadamente. Além disso, a gente vê que as tecnologias estão mudando de uma forma muito mais rápida, então o hardware que você tem hoje, amanhã ele já não é suficiente para o avanço de tecnologias. Então essa ida das soluções todas para a nuvem, eu acho que trouxe uma forma dos arquitetos se relacionarem com a própria tecnologia, que é um desafio que muitos estão enfrentando, e que muda também a forma como você monta o seu escritório, você monta as suas próprias atividades acadêmicas. Se antes você precisava de um computador robusto para levar todos os seus trabalhos, hoje talvez você tenha um tablet, o seu próprio celular com todas as informações, e você consegue enviar ela para o seu professor. Se a faculdade está
parada aí porque você não pode ter acesso a ela, você ainda assim pode enviar todas as informações do seu projeto para esse professor ou para um cliente. A gente tem casos, por exemplo, de clientes que conseguiram passar por toda essa crise e se adequar porque eles migraram todos os computadores deles para servidores online, e aí já não interessa mais se o colaborador ele trabalha em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou na Europa, ou no norte do país, ou qual é o hardware que esse funcionário vai ter também, porque ele consegue acessar esse computador na rede, ele consegue continuar com o trabalho, e é também um tipo de tecnologia muito mais personalizável para o tamanho do seu escritório naquele momento, para o tamanho dos projetos que você trabalha. Então, essa questão de você ir para a nuvem, eu acho que foi muito importante nesse processo. A gente mesmo aqui na Graphisoft, no começo da pandemia, a gente liberou o nosso servidor do Beam Cloud SaaS para todos os clientes do mundo todo utilizarem, e foi um sucesso, porque eles estavam se conectando através do nosso próprio servidor e conseguiram fazer essa migração do trabalho do escritório para o trabalho em casa. Então foi uma ajuda muito grande e ajudou com que os escritórios, os profissionais, eles pudessem ver a importância justamente disso, da relação, da troca de informações na nuvem, da troca de informações que não está mais ali física, não tem mais alguém do seu lado para você falar, mas ao mesmo tempo você pode mandar uma mensagem em tempo real, a pessoa saber o que está acontecendo no projeto, e você seguir com esse fluxo de trabalho fluido, mesmo não estando mais ali próximo, nessa proximidade física. Eu acho que essa mudança de paradigma também é bem interessante, juntando com o que o Dudu estava falando, dessas novas mentalidades aí para os profissionais e estudantes da arquitetura. Muito legal, e muito legal ver como também muitos, né, desses escritórios de arquitetura correram para se adaptar, para fazerem a transformação digital, na verdade, nos escritórios deles durante a pandemia, né? Justamente por essa agilidade que tanto a colaboração na nuvem quanto o software BIM permite você ter, né? É muito, muito legal e muito interessante a gente fazer parte, da gente estar vivenciando esse momento único, né? E, gente, muito boa a conversa com vocês. A gente está chegando ao fim da transmissão. E eu gostaria de saber, para fechar, um conselho que vocês dão para esses profissionais que estão assistindo a gente, esses arquitetos, para que eles se adaptem e consigam promover a transformação digital em seus escritórios, em suas carreiras. Vinícius, você quer começar? Pode ser. Eu acho que a minha própria experiência é muito interessante de ver essa mudança no mundo de uma forma geral, de ser das últimas gerações híbridas entre o analógico e o digital. Teve essa mudança de paradigmas da forma de aprender, então, de estudar em livro, depois ter CD-ROM e hoje ver tudo na nuvem, tudo no Google, que você acessa de uma forma muito rápida. E eu vejo que, como arquiteto, talvez um dos maiores desafios seja criar justamente esse tipo de mentalidade, de habilidade de lidar com as mudanças que acontecem numa velocidade cada vez mais rápida. Então, se antes a gente tinha aí um espaço de tempo de 10, 15 anos para a chegada de uma mudança, para a troca de um tipo de computador, de hardware, hoje essas mudanças elas estão acontecendo em velocidades cada vez mais impressionantes. A gente está falando de dias, de semanas, de meses, e você ter essa capacidade de se adaptar e de olhar para essas tecnologias e porque elas podem oferecer para a gente, eu acho que é importante, e é importante conseguir se adequar a esse novo mundo, porque, como o Dudu já disse antes também, esse profissionalismo vai ser cada vez mais requisitado, você ter tudo muito redondo, assim, muito organizado para fazer parte disso, porque no final o BIM ele é uma parte do todo. Como o Dudu disse, o arquiteto é o tomador de decisão, e você pode usar tudo isso que o BIM oferece para ser parte da sua rotina, para ser parte do seu profissionalismo, dos seus projetos de arquitetura,
da sua tomada de decisão, para te empoderar para criar projetos que sejam relevantes para você, para o seu escritório, para a sociedade. E eu acho que é importante ter essa mentalidade e se adequar a esse mundo para conseguir seguir e ter entregas cada vez melhores. E conseguir aproveitar todas as oportunidades, né? Porque eu acho que todas essas mudanças estão trazendo muitas oportunidades para todo mundo. E, Dudu, qual que é o seu conselho para todo mundo que está nos assistindo? Então, Evelyn, a transformação digital está aí, né? A gente não consegue ir contra ela, né? E a transformação digital, junto com a transformação digital, vem inúmeros desafios, né? A gente está falando especificamente de trabalhar em BIM, e trabalhar em BIM não é uma coisa fácil, né? Apesar de todas as facilidades que essa transformação nos permite, essa mudança ela não é fácil, ela exige inúmeros desafios, né? Então é importante a gente ter arquitetos preparados para encarar esses desafios. E tem uma coisa que é legal também dessa transformação digital, é que hoje em dia, quem quer se preparar para isso, a gente tem inúmeros meios. Antigamente, como era uma coisa muito difícil, né? Eu vim do interior de São Paulo, então, de uma cidade pequena, chamada Cruzeiro, para estudar, eu precisava ir para São Paulo ou ir para o Rio de Janeiro. E hoje em dia eu tenho a possibilidade, de onde eu estiver, eu posso estudar, fazer cursos. No ano passado eu fiz um curso, o meu curso de BIM Manager, eu fiz com o pessoal lá da Graphisoft na Hungria, e eu estava no Rio de Janeiro. Então, hoje em dia, existem essas inúmeras possibilidades também de capacitação. Da mesma maneira com que a transformação digital ela gera inúmeros desafios, ela também traz inúmeros benefícios e abre um monte de porta. Então, o que eu aconselho para os arquitetos, para os estudantes de arquitetura, para os arquitetos que querem entrar de cabeça nessa transformação digital, é que aproveitem as portas abertas, inclusive por essa transformação que vem acontecendo, né? Que existem inúmeras portas abertas e que a gente pode entrar e obter o sucesso. Então, essa é a minha dica para o pessoal que está nos assistindo. E o mais interessante é que esses desafios, eles são totalmente possíveis, né, de serem superados, porque com a transformação digital veio também a popularização das tecnologias, né, dos softwares, dos aplicativos que antes tinham, né, aqueles valores lá em cima e que hoje em dia são muito mais em conta, porque democratizou e é para todo mundo, né? E obrigada, gente. Muito obrigada pela contribuição de vocês nessa conversa super bacana que a gente teve. Obrigada ao IA 2021 Rio Expo pela oportunidade de discutir sobre esse assunto. E obrigada também a toda a nossa audiência, a todos que nos acompanharam nessa transmissão. A transformação digital, ela populariza o acesso das tecnologias que antes eram inacessíveis, né, como eu comentei. E ela, de forma alguma, é exclusiva apenas de grandes empresas ou grandes organizações. Muito pelo contrário. Aqui no nosso dia a dia, como o Vinícius falou muito bem, nós temos exemplos de grandes e pequenos escritórios e de arquitetos autônomos que vêm se empoderando com o uso do BIM, trabalhando com muito mais produtividade, eficiência e com ganhos nítidos de lucratividade. Além de se tornarem também profissionais mais atrativos para o mercado e capacitados a se adaptarem nesse momento de transformação. E eu aproveito também para quem quiser conhecer mais sobre a Graphisoft, convido vocês a acessarem o nosso site, www.graphisoft.com/br. E para quem tiver interesse em entrar em contato conosco e saber mais sobre o nosso trabalho, eu deixo aqui o nosso LinkedIn, nossos perfis no LinkedIn, para que vocês enviem seus comentários, sugestões e para que a gente continue dando continuidade nesse diálogo super bacana com vocês. Obrigada. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.